Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Hubcast, Gestão e Inovação por Quem Faz. Hoje estou aqui com meus companheiros de hosting, Juliano, professora Marina, e temos um convidado muito especial, Carlos Guedes, que tem um currículo grande, gigante. Deixa eu até dar uma colada aqui. Formado aqui na casa em Ciências Contábeis, diretor da Nexus por mais de 20 anos, consultor empresarial focado em gestão estratégica, empreendedorismo, liderança, facilitador de alguns programas do Sebrae, vice-presidente de inovação da SIC, né? Inovação é uma veia forte assim no senhor, eu percebo. Além de cargos na FACIAP, no CODESC e no presidente do Conselho Municipal de Inovação. Seja bem-vindo, Carlos Guedes. É isso aí, obrigado pelo ilustre convite e dizer que é interessante que nós estamos fazendo aquele processo de um bom filho, a casa retorna. Retornando aqui ao Oeste, no mesmo ambiente, inclusive aqui próximo ali onde a AGUNI era onde nós tínhamos diretório acadêmico, onde me encontrava toda noite com os parceiros para a gente poder fazer a luta, né, o grito de guerra para a transformação do que era a FECIVEL na época em UniOeste. Lembrando, para quem não sabe, a FECIVEL, quando eu fiz a FECIVEL aqui, a gente pagava, tinha uma parcela, não era gratuito. Eu não lembro quanto que era, mas vamos imaginar a valores de hoje, porque eu lembro com relação ao que eu ganhava, que era muito apertado, não era menos que uns 300, 400 reais por mês que se pagava na época da FECIVEL. Então era pesado, né? Pagar o transporte, pagar a FECIVEL, pagar tudo. E nós tínhamos o desejo de transformar. E aí nós começamos essa luta, e fiz parte dessa luta lá em 84, 85, né, nos movimentos estudantis. Então é muito legal voltar agora aqui numa outra condição, como empresário e já tendo passado por uma experiência, inclusive de professor aqui convidado, 90, 92, na área de administração mesmo, sendo contador. Que bom. Que é um capítulo à parte. A gente fica muito feliz de te receber e a UniOeste também, né, de ver para onde foram os filhos da UniOeste, né? Você pode contar para a gente um pouco, Carlos, depois dessa sua passagem por aqui, lecionou, e como foi? Como se deu o seu início de trajetória Perfeito. empreendedora? Eu trabalhava com uma empresa, na época, quando eu fiz a faculdade, era gerente de uma organização, de uma empresa, mas eu tinha aquela vontade de empreender desde pequeno. Eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, morava em Londrina, vim de Londrina para cá com a família de 7 filhos, e aí tinha aquela dificuldade de sustento. Para quem vem de família humilde, família pobre, sabe o que é um pai tendo que trabalhar e sustentar 9 bocas, né? A dificuldade era imensa, e todos tiveram que trabalhar muito cedo. E minha mãe tinha que ajudar também no complemento. E minha mãe queria fazer mais alguma coisa, começou a fazer coxinha de mandioca. E ela fazia à noite, acordava às 5 da manhã para fritar. Às 6 da manhã eu pegava a cesta, eu tinha 10 anos de idade, pegava aquela cesta de coxinha, ia para frente das fábricas próximos no bairro onde eu morava, vendia toda aquela cesta e não voltava sem vender toda a cesta de coxinha. Chegava às 7, 7 e pouquinho em casa, tomava um gole de café e pegava minha sacolinha, minha mochilinha e ia para a escola, né? 10 anos de idade. Voltava da escola, almoçava, à tarde ia trabalhar numa fábrica, numa indústria. Uma fábrica era eu e meu irmão, né? Ele era o químico, eu era o embalador. E nós fazíamos cera líquida, cera, né, diversas. E desde lá eu aprendi o que é o processo industrial, a importância disso. E trabalhava toda a tarde ali, fazendo aquelas pedrinhas de cheirinho que vai no banheiro, na patente do banheiro. Sim. Eu fazia aquele processo lá de preparar a chaleira, as forminhas, colocar o araminho que eu enrolava no equipamento lá, colocava, fazia, embalava, e depois ajudava o patrão, na época, a fazer a entrega disso em caixinhas nos mercados. Então, o empreendedorismo sempre esteve comigo. E naquela época eu descobri minha veia empreendedora como? Acho que é interessante revelar isso, que é pouco revelado. Eu tinha um tio que ele estava bem sucedido à época. Tinha carro, tinha caminhões, tinha uma estrutura legal, um grande empreendedor, né? Lá em Londrina. Ele prosperou muito com a época do café, né? Virou uma transportadora gigante na época do café. Eu olhava para aquilo, para a casa dele, para as condições dele, para a vida, e falei, eu quero essa vida. Eu não quero ser pobre. E aí eu lembro, e eu percebi nas conversas que eu via de família, que o jeito era trabalhar por conta própria, era vencer fazendo alguma coisa diferente. Então sempre tive essa mente. E aí veio o período de faculdade, me formei em contábeis, nunca atuei em contábeis. Olha só. Mas a contabilidade me deu toda a base que eu preciso para o meu trabalho hoje de consultoria, há 20 anos, né? Sim.
ele me dá base, porque quando eu entro, por exemplo, eu participo de conselhos de administração de empresas. Quando bate um balanço na minha frente, né, cai um DRE na minha frente, tranquilo. eu disseco. Né? Claro. Eu tenho um olhar muito rápido e crítico para números, por conta da minha formação de contábeis. Então isso facilita no meu papel de conselheiro de administração, me facilitou muito como professor e me facilita na consultoria. Pois bem, a tua pergunta, Marina, eu fiz contábeis, saí daqui em 84, e aí fui trabalhar, na época já, eu trabalhava nessa organização ainda, nessa empresa, como gerente, e fiquei até 90 nessa empresa. Aí fui ser professor aqui na faculdade e, paralelo a isso, fui convidado à época pelo Sebrae. Na época não era concurso, o Sebrae me convidou, me conheceu daqui, algumas pessoas me conheciam e me convidaram. Você não quer fazer parte do nosso time de consultores? Falei, o que é isso? Como é que é isso? E fui para o Sebrae, né? E saí do Sebrae como gerente regional, fiquei 15 anos no Sebrae. Então, minha trajetória sempre foi de 15 anos. Foram 15 anos numa empresa, primeira empresa, 15 anos Sebrae, depois 15 anos empreendendo multisserial, muitos empreendimentos. E agora estou numa outra fase, depois de passado 45 anos nessa luta, eu estou numa fase mais calma agora. Né? Então, tive uma época que eu era muito serial no empreendedorismo, de 91 até 2006. Foi um período que eu abri muitos negócios. Em 91 eu abri a primeira empresa, que existe até hoje. Eu vendi minhas cotas já há algum tempo, meu mano, nós abrimos juntos. Abri, inclusive, essa empresa para gerar uma oportunidade para ele, que estava subempregado. Criamos a Guedes Representações Comerciais, que existe até hoje. Depois repassei para ele, há algum tempinho já. E essa empresa existe até hoje, está prosperando, virou depois uma distribuidora e está super bem no mercado. E a gente, como eu falei que a nossa conexão com música, né, que a gente sempre teve ligação com música, essa representação é de música, é de instrumentos musicais. Olha só. Se alguém na região, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já comprou um violão Giannini, já comprou um violão de Jorge, já comprou equipamentos, acessórios, passou por nós. Que beleza. Né? Nós temos aí um cadastro gigante de empresas em toda essa região. E começou uma série de empreendimentos que a gente vai contando aqui. Ao longo da conversa. Legal. Nesse processo de empreendedor serial, já uma curiosidade que eu gostaria de saber, o que levou você a abrir várias frentes de negócio? Foi mais a necessidade de uma não estar dando tão certo, então vou abrir outro? Ou foi a questão de vendo oportunidades e querendo se posicionar? Isso é interessante. Primeiro que eu estava na idade de vocês. Aquela idade que você quer dominar o mundo. Abraçar o mundo. Claro, você quer dominar o mundo. Você quer dominar o mundo. Lembra do Pink Cérebro, né? Então, mais ou menos isso, né? Sim. Então, o cérebro falou assim, vamos dominar o mundo? E eu era o Pink, falou assim, vamos lá, né? O Pink, eu sempre cheirei oportunidades. Por onde eu passo, eu tenho uma percepção muito, muito refinada para oportunidades. E aí surgiam as oportunidades. Convidavam, surgiam, olhava, e aí comecei a empreender vários negócios da época, né? E depois aí tive negócios ligados, tive 3 lojas em Cascavel ligado ao setor de CDs, bem no auge do que CD era extraordinário, um negócio extraordinário, foi também em 91, 92, por aí. E uma marca que ficou conhecida em Cascavel chamada Planeta Música, né? Era o nome das nossas lojas, que culminou, encerrando ela com a questão do streaming. Mas a primeira derrocata dela foi o processo da pirataria. A pirataria era muito forte, né, aqui na região. Enfim, fui de loja, fui na área de telefonia celular, né? Tive aí lojas de varejo de uma operadora celular e também escritório de representação em Cascavel, Foz, Toledo, tinha escritórios, atendia uma imensidão de clientes. Cheguei a ter, só nessa empresa, perto de 40 funcionários, trabalhando em todas as operações da empresa. Depois tive uma representação de produtos e equipamentos de segurança, vigilância e tudo mais, que eu vendi essa empresa para um empreendedor de Toledo, que tem uma rede hoje extraordinária de empresas de segurança, né? E assim foi a trajetória. Fui para o ramo de restaurante. Olha só. Né? Comprei uma cantina italiana na cidade de Medianeira, depois lá aproveitei de novo a oportunidade. Trabalhando comigo, um garçom ligado ao TFPR, que fazia bico para sustento. Ele falou, Carlos, olha, eu vou inaugurar um novo restaurante da UTFPR e vai ter uma licitação lá para o restaurante novo.
falei, como? Né? Veja como surgem as oportunidades. Sim. Como é que é isso? Eu vou levantar informações para você. Levantou, me trouxe no outro dia. Olhei para aquilo, falei, cara, você não quer ser meu sócio? Convidei o aluno. Como assim? Eu? Era, você. Eu preciso de um cara tocador lá do negócio. Né? E aí montei. E aí, juntamente chamei um outro sócio de Medianeira, porque eu precisava de gente para tocar, uma operação grande. A gente chegava a fazer 800 almoços, 400, 500 jantares. Né? Uma indústria de alimentação. E minha filha é nutricionista. Minha filha foi morar um tempo lá. O filho desse meu amigo cuidava da operação e esse nosso sócio ficou pouco tempo com a gente. Ele cuidava do atendimento, do relacionamento com os estudantes, com todo mundo lá, né? Então foi uma experiência extraordinária de 5 anos, porque era o período da licitação. Quando nós participamos da licitação eram 8 concorrentes. 5 anos passados o sucesso foi tão grande que quando houve novamente a licitação tinham 23 concorrentes. E naturalmente, quando tem muitos concorrentes, o preço da carta convite caiu muito. Inclusive me convidaram aqui, na época, para participar da licitação aqui da Unoeste. Quando vocês abriram um restaurante universitário, mas eu fui lá olhar as condições de preço e tal, e falei, olha, né, eu sempre tive essa análise de risco muito apurado também. Falei, não, nessas condições aqui não é só para trabalhar. Ganha-se pouco dinheiro ou não se ganha dinheiro. E foco do empreendedor é retorno financeiro. Sim, o famoso ROI. Claro, com certeza. O ROI aprendi não tem desde como não cedo, pensar. Aí entra a minha veia de contador. Olha só, não Tá saiu. Que ROI, logicamente, também está ligado à administração, à economia, mas o contador, ele aprende a calcular ponto de equilíbrio, o ROI, etc. E isso sempre me perseguiu. E minha primeira análise é, isso aqui, qual é ROI? Qual é o ponto de equilíbrio? Não adianta ser bonito, né? Não. E aí, percebe, então, só nesse restaurante universitário eu tinha 24 funcionários, porque a gente tinha que operar com 2 turnos. Né? Tive as lanchonetes, depois explorei a questão de cafeterias lá dentro. Enfim, onde tem cheiro de oportunidade, né? Inclusive investi numa empresa também, juntamente com outro parceiro, um outro empresário de Cascavel, na área de tecnologia, um sistema preditivo, de um software. Ficamos 1 ano com a operação, depois nós repassamos a operação para frente. Sou investidor anjo, né? Já fiz investimento numa startup que depois de passado 1 ano e meio de investimento nosso, nós fizemos a gente chama de exit, né? Que é a venda, falando linguagem popular, a venda da startup para uma outra empresa aqui de Cascavel que adquiriu essa startup. E foi uma experiência muito interessante, uma curva de aprendizado sensacional. Continuo como investidor anjo, né? Já estou com um outro investimento e começando uma outra operação num outro negócio novo aí que está surgindo, que é a questão do crédito de carbono. Diferente. Então, perceba, saí de disco, a representação comercial, a queda de Telefonia, carbono, a telefonia, a comida, a segurança, enfim. São aí quase uma dezena de negócios completamente diferentes. O que mostra que empreender, você é empreendedor, não precisa ser especialista no negócio. Né? Eu tinha negócio de comida, mas eu não ia para frente da comida. Quem fazia era a minha equipe. Eu tinha negócio de telefonia e tinha equipe. Né? Trouxe, inclusive, na época, um expert de Marília, São Paulo, para morar em Cascavel, que vive até hoje. Ele é gerente comercial de uma grande empresa em Cascavel, na área de veículos. E trouxe a época para trabalhar comigo. Então, eu tenho essa percepção de que a gente precisa trazer os profissionais, os bons profissionais, naquela velha fala, né, conhecida do Steve Jobs, né? Você tem que ter gente melhor do que você. Sim. Com certeza. Né? Eu sempre apostei nisso. Sim. Aproveitando esse gancho aí, que a gente teve dentro dessa tua fala aí a tua trajetória dentro do empreendedorismo. Mas ele pegou um gancho lá do Sebrae e eu tive a oportunidade de participar junto com ele, com o Adilson, do programa Sonar. Inclusive a gente trouxe 2 colegas, veio a Patrícia e o Giovanni. Que legal. Vieram falar sobre os negócios dele. Mas assim, Carlos, pegando de toda a tua trajetória lá de trás, o que você viu assim, nessa questão da mudança de gestão, o olhar para a pessoa? Antes, igual você comentou, eu precisava fazer, mas eu precisava fazer de uma forma diferente. Comenta pra gente um pouquinho, por favor. Bacana, porque a minha trajetória empreendedora se mistura também com a minha trajetória executiva, né? Sim. Porque eu por muito tempo eu fui empreendedor e ao mesmo tempo executivo do Sebrae. Entrei em Sebrae em 91 e saí em 2006, né? Ocupei a posição de gerente regional aqui do oeste do Paraná
E eu lembro muito bem assim que nessa trajetória, por exemplo, em 96 eu tive a oportunidade de fazer o Empretec, o programa Empretec, que foi a primeira execução do programa no Paraná, né, a primeira turma. E era uma turma muito interessante porque era gente do Paraná inteiro. Como foi a primeira, eram empresários de Londrina, de Apucarana, de Maringá, de Paranaguá, Guarapuava, né? Enfim, era um grupo muito seleto, diferente, porque era o primeiro laboratório, então o Sebrae trouxe pessoas de todo lugar. Eu me encantei com aquela metodologia. E aí descobri também essa veia muito forte, né? Eu já trabalhava no Sebrae, já era instrutor de treinamento, mas instrutor de treinamento aqueles convencionais. Como fazer a sua empresa crescer, controles financeiros, gestão de estoque, gestão financeira. Eu fazia os 10 cursos, gestão comercial, cursos, ensinar as ferramentas técnicas para o empresário. Fiz muito trabalho desse na região toda e no Paraná todo. E aí isso caiu no meu colo em Empretec. Fui convidado, fui selecionado dentro do Sebrae, falou, você tem a veia empreendedora, já é empresário, vai fazer o Empretec. Me apaixonei, fui convidado pela equipe, porque para ser facilitador do Empretec você tem que ser convidado pela equipe em função do seu comportamento, né, empreendedor no seminário. E fiquei namorando aquilo, porque eu tive que negociar no Sebrae, porque assumir ser facilitador era uma condição que o Sebrae nunca tinha passado, à época. Aí a diretoria aceitou e em 98 assumi a condição de facilitador. Então eu fazia o trabalho no Sebrae, o de facilitador do Empretec ficava 9 dias fora, sem deixar de fazer meu trabalho no Sebrae, e minhas empresas. Que na época eu tinha 3 ou 4 empresas. Você imagina a doideira que era, né? E numa época que o sistema de comunicação era por fax. Nossa, pois é. Então eu pedia relatório por fax onde eu estava, para o pessoal me passar todo dia. Eu recebia o fax, né? Com os relatórios de venda, relatório de informações, para poder fazer a medida de gerencial necessária. Então é muito interessante. E aí eu fui entrando nesse mundo do comportamento empreendedor. Né? Fiz uma carreira, são mais de 200 turmas que passaram por mim pelo Empretec, muito mais, eu não sei precisar, ou seja, mais de 6.000 empretecos já passaram por mim, não só aqui no Paraná, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai. Né? Paraguai não é executado pelo Sebrae, é executado por outra entidade, porque o programa Empretec é um programa da ONU e está presente em 40 países. Então eu fiz uma jornada muito grande, faço ainda, né? Um pouco mais seletivo, quantidade menor. E aí fui convidado para fazer o programa Sonar, ser um instrutor do programa Sonar, que é um programa que você, Juliano, foi muito bem, por sinal. Te puxar o saco do Juliano. Parabéns, Juliano. É um programa de altíssimo nível, ele pode atestar isso. É um melhor programa de liderança empresarial, focado em comportamento do líder, que o Sebrae já desenvolveu nos últimos tempos, com várias tentativas que o Sebrae já fez. E o programa agora, inclusive, está sendo nacionalizado. Estamos aí com uma proposta para levar o programa agora para Tocantins, e já foi levado também para Rondônia, vamos levar para outros estados também o programa. E é um programa de um choque muito grande, porque não é... Desde que eu aprendi a trabalhar com comportamento, eu não consigo mais trabalhar com ferramenta, Marina. Olha só que... Por exemplo, me convida para fazer um trabalho de ferramenta. Não tenho paciência. Porque a ferramenta está disponível. Você baixa na internet, você vai no YouTube e você aprende. Agora, comportamento, você não aprende no YouTube. Você aprende fazendo. Então, né, não é verdade? É ali, mão na massa. Sim. Então, eu gostei muito dessa experiência mão na massa. E tem a ver com o meu estilo, meu perfil empreendedor. A inovação requer mão na massa. Não se faz inovação na tela de um computador. Se faz enquanto descobertas. Mas depois tem que ir lá e fazer a prototipagem, testar no mercado, MVP, né, produto mínimo viável para quem não conhece a linguagem. A gente tem que fazer tudo isso acontecer lá na ponta, que é o que a gente quer fazer agora com esse novo negócio que está nascendo aí sobre carbono, que é um projeto novo, tem praticamente 3 semanas, um mês. Estamos ainda em fase de estudo, né, para, se tudo correr bem, ter uma plataforma lançada até maio do ano que vem. Essa é a ideia. Que beleza. O mundo precisa, né? E o Brasil tem uma grande oportunidade nesse mercado de carbono. Né? Legal. Eu acho que é interessante a gente falar sobre começo, né? Pra, caso alguém esteja assistindo e queira começar a empreender. Você comentou ali a questão de começou lá com 10 anos de necessidade, né? Tinha um pouco de vontade, oportunidade, também está sempre buscando. E agora, por último, comportamento.
né? Então, dentro dessas variáveis, você acha que um empreendedor que tende a ter sucesso é mais importante qual? Ele vê uma boa oportunidade, ele tem uma necessidade muito grande, então tem uma fome daquilo dar certo, ou tem um comportamento mais adequado? Eu acho que é uma junção de tudo isso, sabe? Porque assim não tem como, olha só. E você falou muito bem, lá atrás, quando comecei a empreender, foi por necessidade. Mas depois eu descobri que eu tinha essa veia. Então, você juntar, olhar a oportunidade, a fome de construir alguma coisa, com o desejo de construir alguma coisa, e esse olhar também mais criterioso para o comportamento, são 3 fatores importantes, porque você não consegue desprender um do outro. Simplesmente empreender com dinheiro não dá. Perfeito. Né? Eu conheço empreendedores que não conseguem ir além porque não conseguem formar equipe. Né? Muitos falham no formar equipe. Né? Ou pagam um preço muito caro por não conseguir formar equipe. E não consegue formar equipe por quê? Porque não consegue ter um relacionamento comportamental adequado. Porque hoje, mais do que nunca, vocês sabem disso, vocês ensinam isso aqui, mais do que nunca, as relações profissionais mudaram. Né? Você não tem mais uma mão de obra. Né? A mão que produz, você tem uma cabeça de obra, pessoas inteligentes, e ainda eu ouço empresários na minha consultoria tratando de uma forma ainda equivocada o olhar que ele tem para a mão de obra dele. E aí meu trabalho nesse processo da consultoria, que é focado em gestão estratégica e liderança, é moldar esse empresário para enxergar de forma diferente. E onde eu consigo ter sucesso nisso, é perceptível o avanço da empresa e os resultados da empresa. Porque muda-se a relação. Muda-se a relação. Então, juntar essas coisas que você falou assim, olhar a oportunidade, mas sem deixar de olhar o comportamento. E também o momento adequado, hein? Sabe que oportunidade, time, né? Oportunidade tem milhares, mas qual é o momento de entrada e, inclusive, qual é o momento de saída? Sim. Já saí de vários negócios, já quebrei negócio, já vendi negócio, já fechei negócio. Então, assim, qual é o momento de saída? Né? Chegou um momento lá, por exemplo, na loja de CDs que eu tinha, que eu cheguei pro meu mano, que era meu sócio ainda, remanescente lá, falei, vamos vender? E tinha gente interessada para comprar. Olha só. Né? Tinha um cara interessado que fez uma proposta mais baixa do que a gente imaginava, do que o valuation, né? Mas para comprar o negócio. E eu falei, é essa oportunidade, meu mano. Não, mas eu quero ficar. Falei, então tá bom, então eu vou negociar com você, minha parte, e você fica. Ele ficou. E ele ficou com o abacaxi no final, porque a loja fechou. Né? Então percebe o seguinte, tem que ter a sabedoria de momento de entrar, momento de sair. Naquela startup que eu investi. Crescemos, fizemos um upgrade na empresa, a empresa deu uma evoluída, chegou num ponto e falou, ou agora a gente vai e investe milhões, ou está na hora de vender. O que é preferível? Correr um risco de milhões ou vender? Vamos vender. E vendemos. Percebe? Então, tem que ter, e muitas vezes é muito rápida essa decisão. Você tem que tomar essa decisão sabiamente, e muitas vezes de um dia para o outro. Falar, não, é esse o caminho. Vamos lá, analisar o risco e tomar as decisões que precisam ser tomadas e passar para frente o negócio, fechar, abrir outro, ampliar. Uma dosezinha de coragem. Lançar um novo produto. Tem que ter essa coragem, né? Quando assumi lá o restaurante, que nós compramos uma cantina italiana que só fazia pizza à noite, falei, não, isso é muito pouco. Compramos, aí já incrementamos um à la carte à noite, lançamos meses depois um almoço, aquilo, e o que fez aquele negócio prosperar, vendemos depois esse negócio, fez prosperar e está aberto até hoje e prospera, é porque ela ampliou o leque dela. Né? Existe até hoje na cidade de Medianeira e ela está muito bem, obrigado, porque nós fizemos mudanças necessárias à época, investimentos necessários, né, de muito capital, mas que deu resultado. Então tem que ter essa ousadia, inclusive correr risco, né? Correr risco. Que o líder tem que estar preparado para isso. Para correr risco. De vez em quando você... não acerta todas, tá? Eu não acerto todas. De vez em quando eu levo umas fumadas que é bonito de ver, né? Mas dizem que você erra 100% dos tiros que você não dá, né? Isso. Então, é melhor dar alguns, né? Claro, é isso aí. E o risco, tem alguns autores que falam o seguinte, que a fortuna está ao lado de quem arrisca. Sim. Você deve ter visto essa frase já. Então não tem jeito. Não existe possibilidade de empreender de jeito nenhum sem correr o risco. E aí que afasta muita gente do empreendedorismo. Né? Que quem tem uma viés mais de segurança, com todo respeito, natural isso. Né? Perfis, né? Perfis natural, é natural. Ele não vai
tomar essa frente, né? Eu digo isso nitidamente porque minha sócia na Nexus Desenvolvimento Humano, que trabalha comigo, trabalha com gestão de pessoas, uma profissional sensacional, ela não tem a viés de empreendedorismo. Ela vê tudo com muito risco, né? É muito segura das decisões dela. E ela já me conhece, sabe que eu já sou um Mais pouco ousado. mais ousado. Então, o que é bacana também, porque na sociedade, ela dá uma Equilíbrio, né? freadinha Legal. e ao mesmo tempo dá uma estimulada, a gente consegue chegar num ponto de equilíbrio bacana. Inclusive até essa decisão de parar de ser serial e colocar mais o pé no chão, teve muita influência dela, né? Eu tô com 61 anos de idade hoje, vou fazer 62 esse ano. E assim, no ritmo que eu trabalhava lá, eu cheguei a ter 4 empresas abertas ao mesmo tempo, era um ritmo de 18 horas por dia de trabalho, né? Sem almoço, acordando às 6 da manhã, dormindo a hora que der, restaurante fechando 11 horas da noite lá, né? Meia-noite. Quantas vezes eu fiquei assim, ó, com uma mesa de clientes tomando cerveja? É uma coisa assim, como é que você resolve isso? O restaurante tinha horário de fechar, 11h30, 11h30. Aí tinha uma mesa que se empolgava, Claro, mas sempre desce tem. mais uma cerveja, desce mais um vinho, às 11 horas, ok, vamos lá. Aí chega 11h30, os funcionários querem ir embora, e você não pode segurar os funcionários. Eu dispensava o funcionário, eu ficava lá. Você ficava... Meia-noite, 1h, mais um vinho, 2 horas da manhã. Aí chegava um momento que eu chegava assim, olha, com toda a delicadeza, falava, deu. Deu. por hoje. Deu por hoje. Não, mas eu queria tomar mais vinho. Olha, eu vou te vender mais vinho, você vai tomar na tua casa, mas a gente precisa encerrar. A gente não, só tava eu, né? Então, quantas vezes, né, que esse restaurante era em Medianeira, que eu saí de lá, tipo, 1h da manhã para vir embora para Cascavel, porque eu tinha um compromisso aqui às 7 da manhã, né? Isso aconteceram inúmeras vezes. Então, assim, são escolhas que você faz. Foi muito interessante. Momentos que deu para ganhar um monte de dinheiro, criei o meu patrimônio pessoal, mas tem custo. A gente tem que saber avaliar o que é que a gente quer, o que é que você quer de fato. Hoje estou numa Nice, estou mais tranquilo, né? Investimentos com parceiros que estão mais na linha de frente, eu fico mais na linha de retaguarda como investidor, ou na Nexus, que eu controlo na minha mão, como é que clientes que entra, que clientes que eu não quero que entre, né? Clientes que eu nem apresento proposta, clientes que eu apresento proposta, é Você isso já aí. sabe o que sim, o que não e o que nunca, Exatamente, já sou mais seletivo hoje. Estou mais seletivo. Sim, claro. Perfeito. Legal. Carlos, para quem está nos assistindo, especialmente os nossos alunos, sempre surgem esses perfis assim, queria fazer, mas não sei por onde começar, tenho receio. O que você diria para esses estudantes que estão chegando, ou para quem está nos assistindo e que já tem essa vontade, mas não sabe por onde começar? Olha, uma pista importante para quem está me ouvindo aqui e nos ouvindo. Fuja do modismo. A pior besteira, e a tendência natural do jovem é ele ficar antenado, ele está conectado com as redes, é ver o modismo acontecendo, né? Agora vamos montar mais uma paleteria. Teve a fase da paleta. Sim. Por exemplo, você olha para Cascavel, por exemplo, eu me assusto quando eu vejo assim, a quantidade gigante que abriram de academias Sim. de ginástica. Ei, vão sobreviver todas? Eu duvido. Porque para você, o ponto de equilíbrio de uma academia, né? Eu já tive na família um irmão que foi sócio de uma academia e eu fazia os cálculos para ele. O ponto de equilíbrio de uma academia é muito grande para você manter toda aquela estrutura, né? É um custo muito alto. Porque não se faz conta de manutenção, não se faz conta De equipamento, da minha hora técnica claro. como dono e professor. Né? Então, tem uns erros que o jovem faz que ele não entende. Ele fala assim, não, puxa, olha que oportunidade bacana, eu vou vender esse copo, eu compro por 30 centavos, eu vou vender por R$1, vou ganhar 70 centavos. Uma grande mentira. Não, Tem transporte, logística, impostos, marketing, minha hora, meu tempo. O custo foi para 80 centavos. A minha margem ficou em 20 centavos para, se tudo correr bem, o cliente não pedir nenhum desconto, eu tenho alguma margem de lucro, senão foi esse o lucro. ou no 0-0, né? Então, qual que é a dica assim, importante para o jovem? Ele tem que começar, primeiro assim, perceber se a veia dele é de correr risco ou não. Cara, detesto correr risco, tenho paura de correr risco. Com todo respeito, vá fazer uma carreira. E tem uma carreira, tem oportunidade de carreira extraordinário e vai ser bem sucedido nisso, porque e você pode, dentro do teu trabalho, desenvolver aquilo que nós chamamos na administração
me metendo na administração, sendo contador, Fica à vontade. né? De intraempreendedor. Sim. Os intraempreendedores. Então, poxa, eu fui intraempreendedor dentro do Sebrae, Sim. fui intraempreendedor naquela outra empresa que eu administrava. Sempre tive essa veia. E por isso que me despertou o empreendedorismo. Então, e ser intraempreendedor é uma. Agora, ok, tem uma veia que eu acho que eu tenho possibilidade, acho que eu gosto de uma temperatura um pouco alta de risco. Ok, então começa a se aproximar de ambientes e pessoas chaves. Pessoas que podem ser mentores, uma professora da UniOeste, um colega que trabalha, ou alguém que já é empresário, e comece a aproximar. Como é que me aproximo? Comece a participar. Onde? Você tem na SIC, Conselho Jovem Empreendedor, tem JCI. Não tem JCI também? tem O que é JCI. espetacular, que é portas abertas para os jovens. Né? E você tem nas igrejas, né? Por exemplo, conversando, há pouco tempo nós tivemos lá na participação nosso Sonar, um grupo gigante de pessoas, lá 5 pessoas de uma congregação evangélica, e que eles têm formação de líderes, formação de jovens. Então, você está ligado em qualquer uma congregação religiosa, ou qualquer outra organização, ou mesmo na UniOeste, o UniOeste não tem um diretório? Tem. Que eu fui já membro, Não né? falta oportunidade. Comecei como diretor cultural, ó, de novo na cultura, Olha na lá, música. a música. Olha, tem uma passagem muito interessante para contar para vocês. Na época eu era diretor cultural do DA, do Diretório Acadêmico de Humanas. Primeiro ano de faculdade eu era diretor cultural. Fizemos um show muito bacana no anfiteatro, que eu também, músico, também toco, então fiz parte também do show. E aí, depois fiquei sabendo, e tinha uma arrecadação de pagamento, tinha um valorzinho de entrada. Depois fiquei sabendo que aquela arrecadação de dinheiro e donativos era para fundação do movimento que chama-se hoje MST, que começou aqui no UniOeste. Olha só. Não sei se sabiam disso. Não. Né? Então, eu sempre brinco com os colegas empresários que eu fui, ajudei a fundação do MST, tocando no palco, arrecadando dinheiro, então é muito divertido isso, você olhar para a história e falar, nossa, quantas coisas eu já fiz, né? Porque eu era diretor acadêmico de cultura e fui me chamado, vamos promover um show, vamos lá, de novo, o Pink e o Cérebro, Sim, vamos claro. fazer, Vamos, né? claro. Oportunidade, né? O Pink saiu correndo, né? Para fazer o negócio acontecer. E fizemos um show muito bonito aqui. Depois toquei várias vezes nesse palco, né? Aqui da UniOeste. Então esse é outro capítulo, né? Carlos Artista, né? Mas percebe que o que preciso participar. O jovem precisa, Marina, Se envolver, né? se envolver. Sabe, cara, mas eu sou muito acanhado, sou muito tímido. Olha, empreender sendo acanhado, tímido e não se relacionando com outras pessoas, você pode empreender, mas você vai ter mais dificuldade para montar uma equipe, vai ter dificuldade para encontrar parceiros, para vender a tua imagem, vender o teu produto. Então, se você não tem essa característica, por exemplo, tem pessoas extrovertidas e introvertidas, se você sabe muito bem disso, né, Juliana? Sim. Os introvertidos, eles precisam se somar um pouco com os extrovertidos para poder dar vazão. Então, a resposta é, alie-se alguém a um grupo, ou uma entidade, uma organização, participe do Habitat, para você poder interagir e, quem sabe, convidar alguém para, junto com você, começar esse movimento. Por que você tem que começar sozinho? Eu sou fã... Eu sou fã da sociedade. Eu acho que assim, já tive negócio sozinho, tenho negócio sozinho e tive negócio com vários sócios. Nenhum problema. É só estabelecer as condições. Né? E sobre as oportunidades também, vai ter agora o workshop, né? Workshop acadêmico. Tá tendo o workshop acadêmico, que é uma oportunidade pro pessoal que não sabe ainda, né? Como se posicionar, que quer conhecer um pouco do movimento. Tem diversos eventos no Hub One também. Tá tendo a maratona Uma maratona empreendedora. Maratona Empreendedora aqui na Olha só. UniOeste. Então, somada às várias entidades, então existe a possibilidade. É igual o Carlos comentou. Eu não sabia nada de empreendedorismo. Eu não sabia nada. Eu estava olhando esses dias, Carlos, lá no meu registro lá do Sebrae. Até comentei com a Sandra. O meu primeiro curso foi antes do Startup Garage. Foi em 2019. 2019 eu participei da segunda maratona, que não era nem era organizado pela Fundetec, mas ainda não era nem um radar de inovação. Ele foi ali aqui no centro De eventos, né? no centro de eventos. Isso E eu mesmo. participei da segunda maratona. Então você imagina, o prêmio que a gente ficou em terceiro, o prêmio que a gente ganhou sabe, aquele smartwatch
que é um smartwatch pequenininho. A gente teve que dividir em 5, né? Mas o que dava aquilo lá? Cada um com um pino. Exato. E aproveitando esse gancho também, existem outras oportunidades na net, na internet. Sim, claro. Oficinas, Claro. né? Nossa. Oficinas. Impressionante, eu recebo todo dia, gente, né? Pelas redes, pelo meu contato, possibilidades, né? Palestras de graça, tem aos montes. E aí um convite, né? Toda quinta-feira, para o jovem que está nos escutando, como é que eu participo então desse habitat? Toda quinta-feira, sagrado, exceto feriado, né? Toda quinta-feira, 8 horas da manhã, na Ciclabs, o qual sou o diretor lá, sou o fundador, cofundador da Ciclabs na SIC, que é um espaço de inovação, que nós criamos em 2018 para poder pensar em inovação dentro da SIC. E lá acontece toda quinta-feira, 8 horas da manhã, o movimento Iguaçu Vale e Cascavel. É aberto, não tem nenhum registro, nenhuma burocracia para você chegar e participar. E toda semana tem um tema. Um tema na área técnica, na área jurídica, na área financeira, na área de produto, na área de inovação, em que você, e todo o foco é sempre inovação lá, você começa a olhar e tem ali um momento que termina a palestra, por volta de 9 horas da manhã, de 8 às 9, que cria-se um ambiente de network. Fica ali o pessoal até 9h30, 10 horas da manhã, tomando cafezinho e se relacionando. Então, poxa, empreender é sair da casca. Se você ficar na casca, vai fazer outra coisa. Você tem que sair da casca porque você vai precisar de clientes, vai precisar de equipes. E não tem outro jeito, né? Então, ou você, de alguma forma, tem que estar antenado para isso. Então, precisa ter essa coragem de sair da casca e ir para esses locais onde tem gente que possa te interessar. Perfeito. Acho que para a gente se encaminhar para o final, um assunto que a gente falou um pouco que é a inovação. Em que momento a inovação ela entrou na sua vida? Você comentou agora que a Ciclabs foi fundada em 18. 18. Mas a inovação entrou antes e entrou junto? Entrou, Como que foi? entrou antes, sim. Já tinha um movimento de 2015, 2016, o primeiro movimento de criação de um grupo anjo em Cascavel. Eu fiz parte desse movimento. Foi criado um grupo, mas depois esse grupo não acabou avançando. E desde então, 2015, por aí, que eu já venho trabalhando nessa viés de a gente fundar ambiente, criar alguma coisa que eu não sabia o que era também, né? Depois fomos aprender o que é um habitat de inovação, fomos aprender um monte de coisa juntos e comecei a trabalhar com isso. E aí os primeiros, já comecei a encarar como tenho habilidade de condução de grupo e pessoas, já fui convidado, né, desde cedo a conduzir essa discussão, esse grupo, tanto é que os primeiros 2 hackathons do Show Rural Digital 2019 e 20, uma coisa assim, né? Fui eu e o Ciro, que é o atual presidente, que conduzimos. A Copavel, na época, o Neto, o Aver, chegaram para falar, olha, nós vamos fazer um show rural digital, o que vocês sugerem de ideia? Lá, você tem que ter isso, e tem que fazer um hackathon. O quê? Aquele que você come com farinha. Tem que fazer um hackathon, né? E aí, o que é hackathon? É isso, isso, isso. Tá, mas quem que vai fazer isso? Eu olhei pro Ciro, olhei pro Aver, né, nós fazemos. A ousadia, percebe? Porque eu já tinha participado, já tínhamos feito algumas coisas fora, já tinha visto e participado de alguns em Cascavel e fora. Falei, nós podemos fazer esse troço. E fizemos os 2 primeiros hackathons do Show Rural Digital, né? No peito, na raça, né? A Ciclabs sendo construída, criada, bem naquele momento estava sendo criada a Ciclabs, sem nem ter a estrutura física ainda, fomos lá e fizemos, e organizamos, e foi um sucesso. Não sei se vocês participaram, foi um grande sucesso. Tivemos, se não me engano, 10 ou 12 equipes no primeiro, 15 equipes na segunda, e saiu de lá projetos que até hoje estão vivos. Então isso mostrou que, assim, tem que ter a ousadia. Então a inovação entrou na minha veia lá em 2016 e nunca mais saiu. Aí criamos o Grupo Anjo depois, aí fui participar do Iguaçu Angels, que é um grupo de anjos que é sediado em Foz do Iguaçu, mas que tem gente do Oeste Paraná todo, são 18 empreendedores, todos empreendedores que de alguma forma têm uma grande experiência já empresarial, e disso está nascendo agora, inclusive em primeira mão, vou lançar aqui, nós estamos costurando um braço do Anjos do Brasil, criar um braço do Anjos do Brasil, que é o maior grupo anjo, né, do Brasil, em Cascavel, e será possivelmente entre Cascavel e Foz. Estamos só discutindo aqui o formato e estamos aí já para lançar ainda esse ano a estruturação desse Anjos do Brasil. E aí vai permitir que muita gente possa entrar, fazer investimento e também participar de outros eventos de nível nacional nesse ambiente de inovação.
Que legal, que bacana. Gostaria de agradecer, então, a todo mundo que nos acompanhou até aqui, agradecer a professora Marina, agradecer ao Juliano. Carlos, brilhante sua fala aqui. Eu particularmente, aprendi muito, gostei Com muito certeza, do aprendemos papo. Para quem tá assistindo e quer acompanhar mais você, tem rede social? Como que é para te encontrar aí? Me acha lá no Instagram, Carlos, acho que é Carlos RS Guedes, porque o Carlos Guedes já estava dominado, né? Carlos RS Guedes, no LinkedIn, Carlos Guedes, né? Enfim, e no mundo, né? Só basta colocar Carlos Guedes Cascavel para aparecer Que é ele. alguma É você. história, É né? Anexos de desenvolvimento humano, vai aparecer alguma história lá. E meu site, carlosguedes.com.br. Aí Perfeito. ser registrado oficialmente. Registrado. É isso aí. Obrigada, Carlos. Valeu, gente. Obrigado Até pelo mais. convite, viu? Obrigado, Carlos. Valeu, Juliano. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.